Fala pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao primeiro Personal em Ação. Vocês hoje estão compartilhando aqui comigo do primeiro momento, do primeiro quadro, do primeiro dia do Personal em Ação. Para você que vai ficar aí pelo replay, assiste até o final, porque a gente vai falar coisas bastante legais hoje sobre treinamento de alta intensidade, o que é, como prescrever. E para você que está entrando agora comigo, fica aí comigo porque a gente vai discutir bastante coisa legal. Bom, eu espero que vocês todos estejam conseguindo ouvir bem. Me anunciem aí se o áudio está ok. Se o áudio estiver ok, dá um sinal de positivo. Isso é importante para que eu saiba, então manda um joinha aí. É importante para que eu saiba se de fato aí tá tudo funcionando, se o áudio está chegando na melhor qualidade em vocês, para vocês aí. Vou aguardar. Bom, então eu tô vendo os joinhas aí. Bom, o que vai ser esse nosso quadro Personal em Ação? Como é o nosso primeiro dia aqui, eu vou deixar algumas coisas claras aqui para vocês, para que vocês entendam o porquê do Talking Science ter mudado e ter virado Personal em Ação. O motivo do Personal em Ação acontecer é porque o Personal em Ação vai trazer evidências e evidências que possibilitem uma abordagem mais prática, uma abordagem onde você consiga trazer de fato uma ciência baseada, uma prática baseada em evidência, e você consiga, através de um pensamento crítico, científico, conseguir gerar mais resultados e, consequentemente, trazer aí melhores retornos para vocês que são professores, no sentido de maior segurança para o seu aluno, no sentido de gerar melhores resultados e até mesmo no sentido de ter ali um respaldo teórico para que vocês apliquem o que vocês querem aplicar na sua prática. Então, para você que está chegando agora, fica aí comigo, como eu falei, e para você que vai vir assistir depois, está assistindo aí já, fica até o final. Uma coisa que eu quero saber, eu sempre fiz isso e quero continuar fazendo, é saber de onde vocês são, de onde vocês estão me ouvindo. Então, por favor, digita aí embaixo qual o estado, pelo menos o estado de onde você me ouve. E aí agora eu vou ficar falando Talking Science, mas na verdade é o Personal em Ação. Mas o Talking Science, ele chegava aí para vários lugares do Brasil e do mundo. E agora eu quero ver o Personal em Ação de fato alcançar aí pessoas de diferentes regiões, não só desse país, mas desse mundão. Diz aí de onde você é super importante eu saber de onde vocês estão me ouvindo. Já vi aí o primeiro estado, Bahia. Seja muito bem-vindo a Bahia, Brasília, muito legal. Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então, a gente vê, ó, Ceará, que interessante, Senhor do Bonfim, Bahia, Thiagão, Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Legal saber que existem diferentes regiões do nosso país aqui, né? Ó, gente de fora ouvindo na Rússia, isso é muito legal. México. Então a gente está falando aí de o primeiro Personal em Ação como uma live internacional, né? Interestadual e internacional. É um prazer. O Natan aí acabou de dar aula, tive o prazer de encontrar com ele agora. Juiz de Fora perdido no Rio. Tá super bem-vindo aqui, irmão, que aqui você se sinta muito bem acolhido. Bom, pessoal, então sejam todos bem-vindos ao Personal em Ação. Vamos começar o que interessa. Vamos falar de prática, vamos falar de ciência, vamos falar de prática baseada em evidência. Primeiro ponto que eu quero levantar com vocês aqui é, mais uma vez, assim como no Talking Science, a participação de vocês é crucial para o andamento dessa live. Então, eventualmente, eu vou fazer perguntas, eu vou fazer considerações e vocês comentem aqui porque é importante vocês participarem. No segundo ponto, e agora é para que vocês façam real. Aqui embaixo tem um aviãozinho. Toca nesse aviãozinho, encaminha essa live para pelo menos 3, 4 pessoas. Professor, de preferência professor, mas se quiser mandar também para aluno, mande para aluno, porque eu vou tentar falar de uma abordagem um pouco mais prática, numa linguagem um pouco mais simplificada, para que as pessoas realmente consigam entender uma diferença entre o que é treinar em alta intensidade, o que é o treinamento HIIT, como utilizar esse treinamento HIIT, em qual momento utilizar esse treinamento HIIT. A gente vai falar de prática e vai trazer muitas coisas interessantes aqui hoje. Então,
toca nesse avião, compartilha para 3 pessoas e ao compartilhar, digita aqui embaixo para mim, compartilhei. É importante eu saber que você está participando desse projeto. Quem participou do Talking Science sabe que ativamente, vira e mexe, eu estava aqui recomendando essas pessoas que compartilhavam, porque essas pessoas fazem parte desse projeto que está aqui se iniciando hoje. Então, é com vocês, compartilhem a live, eu vou beber água e aí eu já olho aí para quem compartilhou, quem deixou de compartilhar, anota aí, escreve aí, compartilhei e vamos começar o conteúdo. Obrigado aí a quem já compartilhou, Thiago, muito obrigado, cara, pelo compartilhamento. Vamos, Thiagão, vamos com tudo. Então, vamos começar o conteúdo. Obrigado, Isabelle, pelo compartilhamento. Mar, obrigado por ter compartilhado. Natan, valeu, irmão, pelo compartilhamento. Vamos para o conteúdo. Buenas noches, José. Vamos começar aqui a conversar sobre HIIT, treinamento em alta intensidade, o que é, como prescrever. Vamos começar a falar sobre prática baseada em evidência, logo vamos referir a contextos relacionados à ciência. Começando de fato, o que eu quero deixar claro aqui dentro dessa conversa é que quando a gente fala de HIIT, o que HIIT significa, né? Então, se a gente pegar a palavra, e aí olha só como é importante a gente parar para entender a palavra, que a própria palavra já nos traz a compreensão do conceito de treinamento. HIIT vem do termo em inglês que significa high, de alto, intensity, intensidade, interval, de intervalo, training. Então, é um treinamento intervalado em alta intensidade. Isso aí provavelmente não é nenhuma novidade para você, afinal, você que é treinador provavelmente já ouviu falar do termo High Intensity Interval Training ou do termo HIIT, que é o High Intensity Interval Training no sentido de treinamento intervalado de alta intensidade. Mas, quando a gente pensa em treinamento intervalado de alta intensidade, e agora eu vou resumir isso sempre na palavra HIIT, o que vem à cabeça? Você geralmente tem à cabeça que o treinamento intervalado de alta intensidade é um treinamento extenuante, um treinamento intenso, é um treinamento que vai acima ou próximo da capacidade de alta intensidade, ou seja, da capacidade alta, da próxima à capacidade máxima, ou até ver, às vezes, se tratando da condição esportiva de um atleta, ele pode passar da capacidade máxima. E aí a gente vai falar disso depois. A grande questão é que, pela falta de conceitos básicos na área do treinamento, as pessoas confundem o High Intensity Interval Training, que é o HIIT, com treinamento intervalado. E hoje eu coloquei um story que falava exatamente sobre isso. Todo treinamento HIIT é intervalado, porque o próprio nome já diz, High Intensity Interval Training, o interval. Então, todo treinamento HIIT é intervalado, mas nem todo intervalado é treinamento HIIT. E isso precisa ficar claro. Por quê? Porque pela confusão gerada nesse conceito, muitas pessoas acham que estão fazendo treinamento HIIT, onde na verdade estão fazendo treinamento intervalado. E aí a conversa já começa com um grau de desinformação significativo. Por quê? Para pensar. O seu aluno, na maioria das vezes, ele está achando que ele está fazendo o HIIT, onde na verdade, sem orientação, ele está fazendo um treinamento intervalado. E por que você pode chegar, como você pode chegar a essa conclusão? O treinamento intervalado, ele é uma das opções metodológicas do treinamento aeróbio. O treinamento aeróbio de baixo volume, de alto volume, e aí quando eu falo de baixo volume, é com curta duração, com alta duração. O que vai determinar se esse treinamento é um treinamento HIIT ou não, ou é um intervalado aeróbio, é basicamente a intensidade do treinamento. Como o próprio nome diz, e por isso que eu falo que o nome nos remete ao conceito básico, High Intensity Interval Training é treinamento em alta intensidade. Então, por muitas vezes a gente vê pessoas que fazem treinamento intervalado e esse intervalado a pessoa associa com HIIT. E a gente vai diferenciar agora o que é um treinamento HIIT para um treinamento intervalado de intensidade moderada. Então, um treinamento HIIT, como o próprio nome já diz, é em alta intensidade,
E geralmente quando a gente está falando de treinamentos em alta intensidade, a gente usa algum parâmetro para prescrever em cima desse treinamento, para dizer o que é essa alta intensidade. Essa alta intensidade, geralmente em pesquisas, o parâmetro utilizado é o VO2, ou a velocidade máxima atingida naquele VO2, ou até mesmo o VO2 máximo. Então, vamos utilizar a capacidade aeróbia, tá? Que é o VO2 máximo, que está relacionado à capacidade máxima de utilização de consumo de oxigênio. Preste atenção nisso que eu vou te falar, porque é muito importante. Se eu entendo que o treinamento HIIT, High Intensive Interval Training, é um treinamento em alta intensidade, os posicionamentos já colocados pela Sport Medicine, Colégio Americano e dentre outros papers e periódicos científicos, mostram que o treinamento em alta intensidade, ele está próximo entre 80% e até 100% do VO2, e quando você usa a velocidade máxima atingida, você pode utilizar até 150% da velocidade máxima atingida. Então imaginem o indivíduo que ele fez um teste ergospirométrico, aquele teste com a máscara, e aí nesse teste ergospirométrico, a velocidade máxima em que ele atingiu o VO2 máximo, por exemplo, ela foi dita como, vou dar um exemplo qualquer aqui, para arredondar, ok? Foi dita como 10 km por hora. Eu dei um exemplo totalmente aleatório. Então, 150% dessa velocidade seria 15 km por hora. Então, seria essa velocidade máxima em cima de 150% da velocidade máxima atingida. Um ponto que você poderia considerar é, quando a gente olha para o VO2, o que seria você prescrever sobre as perspectivas do VO2, né? Geralmente, quando o consumo de oxigênio ele aumenta, a frequência cardíaca ela também aumenta. Então, existe uma linearidade, uma regressão linear, em que, na medida em que o consumo de oxigênio, ou seja, o VO2 aumenta, a frequência cardíaca também vai aumentar. Então, geralmente, quando esse indivíduo chega à sua capacidade máxima ali do teste, esse indivíduo ele vai chegar também na frequência cardíaca máxima atingida. E é essa frequência cardíaca máxima que a gente vai utilizar na prescrição. Em treinamentos de alta intensidade, que você utiliza de 80% a 100% do VO2, ou 80% a 100% da frequência cardíaca máxima, de reserva, melhor dizendo, e eu vou explicar isso para você já já, você simplesmente toma como base qual foi a frequência cardíaca máxima atingida naquele treinamento, naquele teste, e utiliza essa frequência cardíaca máxima obtida no teste para se calcular a frequência cardíaca de reserva. Então você pode prescrever, e independente da forma como você pode prescrever, não é isso que a gente está falando agora, mas você entende que quando a gente está falando de treinamento de alta intensidade, quando a gente está falando de HIIT, a gente está falando de treinamentos acima de 80% da capacidade aeróbia do indivíduo, a gente está falando de treinamentos com estímulos que vão até acima de 100% da capacidade que ele tem em gerar trabalho, em imprimir velocidade. Então a gente está falando de treinamentos intensos. Quando a gente está falando de treinamento intervalado, e aí dentro desse modelo de treinamento intervalado, a gente pode ter o intervalado intensivo e o intervalado extensivo, a gente está falando aí dentro de um intervalado moderado. Então a gente está falando ali entre 80% e 60% da capacidade aeróbia desse indivíduo ou do VO2 máximo. Qual é a diferença entre um treinamento HIIT, então, e um intervalado moderado? É a intensidade. Na maioria das vezes, os alunos fazem intervalado moderado, 60%, 80%, não chegam à capacidade máxima, e acham que o treinamento HIIT é bom, porque na cabeça deles, aquilo ali é o treinamento HIIT. E nem sempre, e nem nessa condição, a gente está falando de um treinamento intervalado, e não necessariamente de um treinamento intervalado de alta intensidade. Então é importante para você, professor, diferenciar isso na cabeça do seu aluno, que o treinamento em alta intensidade, o HIIT, o High Intensive Interval Training, ele tem uma premissa básica que é ser em alta intensidade, pelo menos durante o estímulo. E o treinamento intervalado, ele pode ser
moderado e pode ser em alta intensidade. O que vai determinar se esse treinamento vai ser moderado ou em alta intensidade é a velocidade que você imprime na esteira, é a carga que você implementa no treino com peso corporal, seja um HIIT de peso corporal, é a carga que você implementa na bike. Então, aí a gente já vai entrando em outros fatores, que é como manipular ou como prescrever esse treinamento que se relaciona com o intervalado moderado e o intervalado em alta intensidade. Basicamente, a gente precisa pensar em conceitos fisiológicos básicos. A gente precisa aprofundar um pouquinho na fisiologia e eu vou tentar tornar isso mais simples para que você torne isso mais palatável na sua prescrição. Não só na sua prescrição, mas também para a abordagem com o seu aluno. Então para pensar. Pensa comigo aqui. Na medida em que eu aumento a carga de treino, uma resposta fisiológica natural do aumento da carga de treino é o aumento da frequência cardíaca, é o aumento da demanda energética muscular. Então, pelo aumento da demanda energética muscular, fatores químicos são secretados na corrente sanguínea, basicamente, e esses fatores químicos vão estimular no nosso sistema de controle cardiovascular, no cérebro, mais precisamente no bulbo, o aumento da atividade do sistema nervoso simpático. O aumento da atividade do sistema nervoso simpático vai fazer com que seja liberado catecolaminas, e as catecolaminas vão estimular o coração a bater mais forte e mais rápido. É o que causa o aumento da frequência cardíaca. Por que o aumento da frequência cardíaca e da força de contração ocorre? Porque você precisa de mais aporte de nutriente e de oxigênio para que aquele músculo ele continue produzindo ATP para aquela demanda energética. Basicamente, de uma forma bem simples, é isso. Então, é por isso que, na medida em que o consumo de oxigênio aumenta, a frequência cardíaca aumenta. Porque na medida em que eu preciso de oxigênio consumível para gerar ATP, eu preciso também aumentar os batimentos cardíacos para oferecer uma maior demanda de oxigênio e uma maior demanda de nutrientes. Então, quando eu entendo isso, eu entendo que quanto mais eu aumento a carga de treino, maior é a demanda energética e mais vai ser o impacto sobre o sistema cardiovascular e cardiorrespiratório. Porque se eu vou aumentando a carga, aumentando a exigência daquele treinamento, ele vai aumentando cada vez mais a intensidade e, consequentemente, o aumento da frequência cardíaca e de outras variáveis. O que isso implica na prescrição? Em muitos fatores. Em tantos fatores que às vezes fica até difícil começar a abordar sobre esse assunto. Mas um ponto crucial que você precisa entender sobre carga de treinamento e impacto sobre sistema cardiorrespiratório, sistema vascular, sobre sistema metabólico e sistema endócrino imunológico é que essa carga ela precisa ser progressiva. Eu não posso assumir que um indivíduo destreinado ele vai responder a uma alta carga de treino da mesma forma que um indivíduo treinado responderia. Então, por isso que, por N vezes, vocês vão me ver falando aqui que nem sempre treinamento em alta intensidade é para todo mundo. As pessoas acham que só o HIIT emagrece, só o HIIT gera aumento da capacidade cardiorrespiratória. Não é bem por aí. E aí a gente entra num compilado de evidências aí que já foram amostradas, demonstradas em trabalhos de meta-análise, que quando você equipara o volume e a intensidade, equipara o volume de treino e o gasto energético de treino, o HIIT e o treinamento moderado não diferem sobre efeitos no emagrecimento, por exemplo. O ponto a se considerar quando a gente fala de prescrição de treinamento, seja ele o intervalado aeróbio, o extensivo, o intensivo e até mesmo o treinamento de alta intensidade, é como você progride esse treinamento para que o seu aluno ele se beneficie de todos os efeitos adaptativos que cada treinamento pode fazer. Então pensa comigo. O aluno chegou hoje para você e ele está completamente perdido. Ele é um aluno sedentário que não treinava e agora ele quer começar a treinar. Primeiro ponto que você vai fazer é o quê? É prescrever o treino? Não, você vai avaliar esse indivíduo. E se esse indivíduo já tiver algum tipo de avaliação, por exemplo, ergospirométrica, que é a avaliação que vai te dar o VO2 máximo, a frequência cardíaca máxima
que vai te dar parâmetros quantitativos para você prescrever o treinamento, você vai pedir ele para levar o mais recente possível. Então, uma vez que você identificou, percebeu lá, VO2 máximo, frequência cardíaca máxima, viu capacidade aeróbia, avaliou esse aluno, como você pode progredir em relação ao treinamento? Primeiro ponto que você vai fazer é mensurar a frequência cardíaca de repouso desse cara e deixar essa frequência cardíaca guardada. Porque uma das adaptações que é gerado na medida em que o indivíduo aumenta a sua capacidade cardiorrespiratória é que o coração dele deixa de fazer tanto esforço quanto fazia antes para uma mesma demanda. Porque uma das adaptações induzidas pelo treinamento aeróbio é a vasodilatação periférica e uma melhor resposta de enchimento cardíaco e ejeção de sangue do coração. O que isso significa? Esse indivíduo ele fica mais eficiente para oxigenar outros órgãos e para enviar mais sangue de uma forma em que o coração trabalhe menos. Então, a frequência cardíaca tende a reduzir. O primeiro ponto que você vai mensurar é essa frequência cardíaca de repouso. Essa frequência cardíaca de repouso, ela pode te dar um panorama sobre um dos primeiros achados ali sobre adaptação ao treinamento. E qual treinamento você vai usar? Se esse indivíduo é um indivíduo destreinado, eu recomendo que você faça os princípios básicos de treinamento. Como eu sempre falo, o básico é necessário. Então, que tal começar com o treinamento de acordo com a capacidade aeróbica que foi avaliada desse indivíduo. Se esse indivíduo tem baixa capacidade, gera incrementos graduais até que ele atinja uma capacidade aeróbia moderada e você consiga estimular treinos mais próximos de 70%, 80% da frequência cardíaca máxima. Então começa lá 40%, 50%, 60% da frequência cardíaca máxima. E nesse caso, a gente vai falar mais sobre frequência cardíaca de reserva. E eu vou explicar para vocês o que é. Então, começa de maneira progressiva. Feito isso, o que você vai fazer? A cada mês, de preferência se puder fazer todo dia, ok. Se não, feito um mês ou algumas semanas com aquele treinamento, verifica a frequência cardíaca de repouso dele novamente. Verifica também agora não só a frequência cardíaca de repouso, mas compara com a frequência cardíaca dentro do treinamento. Então, por exemplo, antes ele fazia um treino, por exemplo, de 20 minutos ou de 15 minutos, que era, vamos dizer, um intervalado de moderada intensidade, e aí eu vou chutar um exemplo aqui, ele pedalava 1 minuto de carga moderada e 1 minuto em carga leve, e ele atingiu uma frequência cardíaca X. Na medida em que ele se adaptou, ele já atinge uma frequência cardíaca mais baixa, ou seja, significa que o esforço cardíaco para aquela demanda de trabalho já é menor, ou seja, ele já teve uma adaptação cardiorrespiratória, cardiovascular, que permite um incremento de carga. E aí você aumenta um pouco mais a intensidade. Então agora entre 40 e 60, a gente vai trabalhar entre 50 e 70 e continua verificando essas adaptações cardiovasculares, que é muito fácil de se fazer, que é pela frequência cardíaca. Uma outra forma que você pode fazer, se você tiver dificuldade com frequência cardíaca, é você utilizar, dentro dessa prescrição de treinamento aeróbio e treinamento de alta intensidade, é a percepção subjetiva de esforço. A percepção subjetiva de esforço, a PSE, o próprio nome já diz, é uma percepção individual que pode ser subjetiva, mas ela está intimamente ligada à carga interna de treinamento. O que é isso, carga interna? A carga interna é o quanto de estresse aquela carga de treino está gerando ao seu organismo. Então, se você não consegue ou não sabe como verificar a frequência cardíaca de primeiro momento, utiliza a PSE, mas aprende a verificar a frequência cardíaca, porque a frequência cardíaca é um dado quantitativo direto, enquanto que a percepção subjetiva de esforço é um dado subjetivo e indireto. Então, a frequência cardíaca ela te dá um panorama um pouco mais, vamos dizer assim, acurado sobre a prescrição. O que eu estou querendo chegar nesse ponto? Você pode quantificar, controlar o treinamento pela frequência cardíaca, como eu falei aqui para você. Você pode
controlar o treinamento pela percepção subjetiva de esforço, e existe mais um fator que você pode utilizar para controlar o treinamento, que é o talking test. Esse provavelmente alguns não devem ter ouvido falar, outros já devem ter ouvido falar, que é o teste falado. Basicamente, o que você faz? Na medida em que esse indivíduo está treinando, então ele está lá na sua primeira sessão, você está conversando com ele e na cabeça de quem está do lado e não entende, vai pensar assim, nossa, olha lá, o personal está sendo pago para conversar. Só que na conversa que você está tendo com ele, você está vendo o nível de ofegância que aquele aluno tem em cada resposta. E você vai aumentando a carga, vai aumentando a carga. Vai chegar um momento que aquele aluno vai falar assim, professor, não consigo mais falar. Eu preciso... Aí o que você faz? Não, agora eu quero que você fale. E aí você vai quantificando a partir de qual momento, de qual carga, que aquele indivíduo ele vai perdendo a capacidade de se comunicar, principalmente em frases longas. E você pode utilizar isso também como um parâmetro para mensurar a adaptação. Na medida em que esse indivíduo ele vai se adaptando, ao final de um mês, por exemplo, de treinamento, esse indivíduo ele pode estar com a mesma carga e já está conseguindo falar com você ali naturalmente. Significa dizer que a aptidão cardiorrespiratória dele melhorou, que a capacidade muscular dele para aquela atividade aumentou e que, consequentemente, você pode aumentar a intensidade e o volume de treino. Então, PSE, frequência cardíaca de reserva, e a gente está falando também do talking test. Esses três fatores são três fatores importantes que podem ser utilizados para você quantificar a carga de treinamento, principalmente quando se fala de treinamento aeróbio intervalado. E aí, esse treinamento aeróbio intervalado, a gente pode estar falando do intervalado moderado, extensivo ou intensivo, e o treinamento em alta intensidade, extensivo e intensivo. Geralmente o alta intensidade ele vai ser mais intensivo. O que é isso, Léo? E agora a gente entra nesse ponto. O que é, então, o treinamento intensivo e o treinamento extensivo? Provavelmente você deve estar se perguntando aí. Antes disso, a live está clara para vocês? Vocês estão gostando desse formato mais aprofundado e mais indicado na prática do personal trainer? Responda aí, manda um joinha, manda alguma coisa para eu saber se sim ou se não. Bom que vocês estão gostando, e já que vocês estão gostando, vai aquele pedido que já acontecia no Talking Science e vai acontecer no Personal em Ação. Vocês são parte desse projeto, vocês são fundamentais para que a gente continue crescendo como tem sido. Então eu peço para que você printa a tela, me marca e bota a hashtag que tá fixada aqui embaixo, Personal em Ação. Eu quero repostar todos vocês no meu story. E por que eu quero repostar isso? Eu sempre falo isso e vou explicar mais uma vez. Eu quero repostar você porque eu acredito cada vez mais que, longe daquele conceito individual, onde uma pessoa só cresce sozinha, eu acredito que para a nossa profissão crescer, a gente tem que crescer junto. E quando vocês me postam e me marcam, eu reposto vocês para que outros seguidores vejam que vocês estão aqui participando e agregando conteúdo e conhecimento, não só para vocês, mas para mim também. Porque aqui, por incrível que pareça, também é uma troca. Então printa aí, me marca, coloca a hashtag Personal em Ação, e quando eu acabar a live, eu vou repostar todos vocês. Não precisa sair da live, não precisa sair para me postar nada disso. Quando acabar, vocês postam, me marcam, e eu vou repostar todos vocês. Como a gente fazia no Talking Science, eu quero fazer no Personal em Ação, e quero ver vocês ativos, participando, printando, compartilhando. Porque na quinta-feira, lembrando, a gente tem mentoria 1 a 1. E essa mentoria 1 a 1 é a oportunidade que você tem de entrar ao vivo aqui comigo e a gente fazer troca contínua. A gente entender, eu tirar a dúvida de vocês, vocês trazerem conhecimento. Não esquece não. Printa e quinta-feira a gente vai se ver. Vamos continuar o conteúdo. Vamos continuar então. Qual é a diferença? O que é o intervalado intensivo e um intervalado extensivo? Se a gente parar para pensar, vamos analisar a palavra propriamente dita.
Intensivo. Quando a gente pensa em algo intensivo, é algo que é mais curto, porém muito intenso, ou intenso. Quando a gente pensa em extensivo, a gente está pensando em algo longo, de maior duração. E, consequentemente, na prescrição, acaba sendo um extensivo que pode ser menos intenso do que o intensivo. Quando a gente está falando de treinamentos intervalados intensivos, a gente está falando de treinamentos intervalados onde você tem uma proporção de estímulo meio para 1 ou 1 para 1. O que é isso? O intensivo é aquele... Vou dar um exemplo, tá? De meio para 1 e 1 para 1. Intervalado intensivo. O indivíduo pedala 1 minuto e recupera por 1 minuto em intensidade leve. Uma outra forma de intervalado intensivo. O indivíduo pedala 1 minuto e recupera 30 segundos. É uma outra forma de intervalado intensivo. Então, você vê um período curto. Ou o indivíduo pedala 30 segundos e recupera 15 segundos. Ele pedala 30 segundos e recupera 30 segundos. O período entre o estímulo e o intervalo são períodos curtos. O extensivo, ele tem uma duração maior. Então, por exemplo, esse indivíduo, ele pode fazer um pedal de 2 minutos e descansar por 2 minutos. Por 2 minutos não, por 3 minutos. Ele pode fazer um estímulo de 1 minuto e descansar por 3 minutos. Ele pode fazer um estímulo de 5 minutos e descansar por 6 minutos na carga leve. Então, esses intervalados intensivos e extensivos se resumem ao tempo que você vai dar. No intensivo, um volume é menor, com uma intensidade mais alta, e no extensivo, o volume é maior, com uma intensidade mais baixa. Qual é a diferença desses dois? A diferença é que quando você está num planejamento de treino onde o estímulo e a recuperação são muito próximos, você dá menos tempo para que vias energéticas sejam recuperadas. Matrizes bioenergéticas como vias dos fosfagênios, ATP-CP, ela seja menos recuperada. Assim como você também dá menos tempo para que haja ali uma resposta de recuperação glicolítica. E aí você acaba estimulando mais vias oxidativas. No intervalado onde você, por exemplo, dá um estímulo de 30 segundos e um descanso de 4 minutos e meio, por exemplo, é o HIIT no protocolo de Wingate. Então é um protocolo desenvolvido no Instituto Wingate em Israel, desenvolvido em 1970, onde esse protocolo foi para avaliar qual era a potência máxima que esses indivíduos seriam capazes de dar num treinamento onde seriam 5 séries desses indivíduos pedalando 30 segundos no máximo que podiam e recuperando 4 minutos e meio. Então, esse HIIT é um HIIT com uma ação neuromuscular bem significativa. Por quê? O período de 4 minutos e meio é um período que permite uma recuperação bioenergética maior. Uma recuperação de vias dos fosfagênios, que demora em torno de 4 a 6 minutos ou até mais. Uma recuperação da via glicolítica. Então, esse indivíduo, quando ele entrar no estímulo de 30 segundos, ele vai entrar com muito mais disponibilidade energética. Além disso, a duração é mais curta. E, consequentemente, pela duração ser mais curta e o estímulo ser mais forte, ele vai utilizar a via que é prontamente disposta para a geração de ATP, que é a via do fosfagênio. É a via de ATP-CP, onde tem a via do creatinofosfato. Então, essas considerações bioenergéticas mais aprofundadas, a gente precisa, por exemplo, abrir uma aula de bioenergética aqui e começar a conversar. O ponto que eu quero trazer para você é que, na maioria das vezes, o seu aluno ele não sabe essas considerações bioenergéticas e, por muitas das vezes, você vai tentar explicar e o seu aluno não vai estar muito afim de saber. A grande consideração que você tem que fazer é simplificar essa abordagem. É você deixar claro na cabeça do seu aluno que ele pode e em algum dado momento ele vai treinar em alta intensidade, mas que o treinamento em alta intensidade sempre não é benéfico para a condição da saúde, seja ela metabólica, seja ela hormonal, endócrina e até mesmo do sistema osteomioarticular. Então, o que eu estou querendo dizer aqui nessa live de hoje
é que quando a gente pensar em prescrever treinamentos de alta intensidade, é fundamental, primeiro, a gente entender a condição que aquele indivíduo se encontra e o nível de capacidade ou de condicionamento físico que aquele indivíduo tem. Porque treinar em alta intensidade, treinar em intensidades máximas não é para todo mundo. Segundo ponto, respeitar princípios básicos de treinamento. Fazer progressão na intensidade. Sair de treinamentos mais volumosos e, na medida em que a intensidade vai aumentando, você vai reduzindo o volume, até que você chegue, por exemplo, num treinamento intervalado de moderada a alta intensidade, que é um treinamento que precede o treinamento em alta intensidade. O terceiro ponto a se considerar é saber controlar bem a carga de treinamento, a carga interna. E aí estão alguns parâmetros que já foi comentado na live de hoje. E aí o quarto ponto a se considerar, que é de importante fator, é você entender um gosto desse aluno. Tem alunos que não gostam de treinar em altas intensidades, tá? E na maioria das vezes, quando esse indivíduo ele é levado ao máximo deles, tem alunos que se motivam e tem alunos que se desmotivam. Isso quer dizer que esse aluno nunca vai treinar em alta intensidade? Não. Ele vai treinar em algum momento. Assim como o aluno que se desmotiva, ele só vai treinar aeróbio? Não. E em algum momento você vai aumentar a intensidade do treino propondo um intervalado, seja com peso corporal, seja numa bike, seja no gosto do ciclo ergômetro da modalidade que for. A grande questão é que dentro desse modelo de prescrição de treinamento, a gente chega numa conclusão que já vem sendo cada vez mais respaldada na literatura, de que quando o treinamento é isoenergético, o gasto é isoenergético, não há uma diferença entre HIIT e moderado no processo de emagrecimento, até porque, como eu já falei aqui várias vezes, o emagrecimento não depende somente da modalidade de treinamento. Existem muitos fatores que estão associados a esse processo que precisam ser controlados, desde fatores psicológicos, sociais e biológicos. E um outro fator a se considerar é o treinamento em alta intensidade e o treinamento aeróbio e moderado, eles não são opostos. Eu não sei de onde que vocês tiraram o que é melhor, HIIT ou treinamento moderado. Eles são complementares, na medida em que a sua capacidade... Acho que a conexão voltou. Eles não são opostos, eles são complementares. Na medida em que a sua capacidade de resistência aeróbia vai aumentando e consequentemente, seu condicionamento aeróbio vai aumentando, você vai criando um ambiente metabólico, celular, muscular, cardiorrespiratório, hormonal favorável para que você aumente a intensidade do treino. Então pensa bem, se eu tivesse que pensar num modelo de prescrição de treinamento em alta intensidade e treinamento aeróbio moderado, a gente poderia pensar num modelo de progressão, onde esse indivíduo ele sai do moderado contínuo, vai experimentando os intervalados em moderada intensidade, intervalados intensivos em moderada a alta intensidade, e depois você poderia colocar o treinamento de alta intensidade. O grande problema é quando esse indivíduo não tem uma adaptação cardiometabólica prévia e você assume que esse indivíduo ele tem que treinar no máximo da intensidade que ele pode. Isso é um grande limitante e isso expõe a saúde e pode colocar o seu aluno em risco. Fica claro para vocês aí? Se fica claro, manda um joinha aí, deixa eu ver que vocês entenderam. Tô vendo que o personal em ação já chegou a 73 pessoas. Será que a gente bate 100 hoje? Vocês compartilham para a gente chegar a 100? Me diz aí se ficou claro. Bom, que bom. Fico feliz que vocês tenham entendido a concepção. E agora, um ponto que eu quero deixar mais uma vez para que vocês reflitam, tá? O que é melhor, HIIT ou moderado? Depende. E aí entra naquela velha pergunta. Depende. Tudo na educação física ou tudo na área biológica é depende. Sim, depende do que você está olhando. Eu vou dar um exemplo que vocês vão entender perfeitamente, tá? Imagina você tendo, vou colocar uma condição aqui. Imagina você tendo um aluno
que ele é maratonista, ou seja, ele é um fundista, né? Ele corre lá 42 km por hora. Será que esse indivíduo só vai ficar treinando treinamento contínuo? E no momento que ele precisar imprimir maior velocidade, será que o sistema muscular, cardiorrespiratório, o sistema metabólico vai estar preparado para o momento em que ele precisar imprimir uma maior velocidade? E o contrário disso, será que o rasista, o indivíduo que corre lá 100, 200 metros, ele só tem que ficar treinando sprint ou por vezes ele precisa colocar também um treinamento de alto volume ou de moderado volume para fazer processo regenerativo, aumentar a capacidade oxidativa muscular e coisas do tipo? Então, na verdade, a gente tem que entender uma coisa que é fundamental. O treinamento de alto volume, o treinamento moderado com alto volume, ele é um treinamento voltado para resistência aeróbica. Uma resistência no sentido de resistir ao volume de treinamento. O treinamento em alta intensidade e baixo volume, ele é um treinamento voltado para potência aeróbia e anaeróbia. Isso vai depender de como você vai prescrever esse treinamento. Se esse treinamento é um intervalado de alta intensidade com intervalos de recuperação curto, a gente está falando de potência aeróbia. Se esse intervalo de recuperação for longo, a gente está falando de uma potência anaeróbia. Então, eu quero que vocês entendam que ambos se complementam no seguinte sentido. Da mesma forma que um fundista, um corredor de 42 km, precisa treinar em alta intensidade para aumentar a sua velocidade, a sua explosão, a sua potência, o cara que treina especificamente para provas de potência aeróbia, ele vai precisar em determinados momentos incluir o treinamento aeróbio moderado ou de um treinamento de volume, seja num período regenerativo, seja num período de transição. A grande questão, galera, que eu quero que vocês botem na cabeça de vocês é que por muitos anos, eu vou dizer aí por pelo menos 5 anos, e aí ao longo desses 2 anos que eu venho tentando desconstruir isso na cabeça de vocês, o treinamento HIIT e o treinamento aeróbio foram vistos como algo antagônico. Ah, porque o HIIT resolve isso, o HIIT faz aquilo. Mas na verdade, eles não são antagônicos, eles são modos de prescrever treinamentos diferentes. O treinamento moderado, ele tem uma característica onde você vai estimular mais a capacidade oxidativa, uma maior atividade de enzimas oxidativas mitocondriais, e isso vai favorecer a uma melhora da sua capacidade oxidativa dentro de uma questão de volume de treino. O treinamento de potência aeróbia ou anaeróbia, no caso treinamento HIIT, ele vai estimular adaptações mais relacionadas às vias de enzimas que estão relacionadas à ressíntese de glicose e também vias relacionadas à ressíntese de ATP. Isso quer dizer que não vai atuar no sistema mitocondrial? Muito pelo contrário, o treinamento HIIT ele também vai induzir respostas sobre o funcionamento mitocondrial. E aí eu puxo para o último ponto dessa live, que talvez seja o ponto mais importante. Você já reparou que toda vez que o seu aluno faz um treinamento em alta intensidade, ou quando ele é exposto a um treino de alta intensidade, ele fica muito ofegante e ele vai puxando ar para tentar recuperar aquele estímulo? Pois bem, muitos anos as pessoas separam via anaeróbia de via aeróbia, né? Dizendo que a aeróbia é o que tem oxigênio e a anaeróbia é o que não tem oxigênio. Mas você sabia que a recuperação, a ressíntese energética e, ao mesmo tempo, o escoamento de resíduos metabólicos gerados pela contração, ainda que anaeróbia, é dependente da via aeróbia? Então, saibam isso. É importante você ter uma boa capacidade cardiorrespiratória para que você consiga responder bem na recuperação dos estímulos mais intensos. Se você compara um indivíduo com bom condicionamento cardiorrespiratório e um indivíduo com condicionamento cardiorrespiratório ruim e expõe os dois a treinamentos intervalados de alta intensidade, aquele que tem um condicionamento cardiorrespiratório melhor, ele recupera mais rapidamente. A frequência cardíaca cai mais rápido, a ressíntese bioenergética é mais rápida, o escoamento de resíduos contráteis metabólicos é mais rápido, e isso possibilita ele um rendimento maior no treinamento em alta intensidade. Então,
olha só que interessante, de antagônico a complementar. Se você quer desenvolver bem um bom treinamento de alta intensidade, primeiro desenvolva a sua capacidade aeróbica. E por vezes, para que você desenvolva essa capacidade aeróbica, você precisa começar com um treinamento moderado. Ficou claro para vocês aí? Se sim, só mandar o joinha. Show! Tô vendo aí vocês mandando mensagem. O Vini colocou, essa live ficará disponível, ela vai ficar disponível ao acabar, tá ok? Então, tô fazendo mais um combinado com vocês. O primeiro combinado foi o de compartilhar. O segundo combinado foi o de printar, colocar a hashtag e me marcar para que eu possa te repostar. E o terceiro combinado é que ela vai ficar salva e você vai lá, marca 2 pessoas que precisam aprender um pouco mais sobre isso e diz o que vocês acharam da live lá no post. Vai ficar salvo. Ao acabar aqui eu deixo salvo para vocês, tá bom? E aí vocês assistem quantas vezes quiser. Se assistir com caderno, tira a foto do caderno, me marca, porque eu acho isso muito legal, acho muito bacana essa atitude. Bom, se ficou claro, se vocês gostaram, e esse foi o ponto, o objetivo foi ser o mais claro possível, e eu quero saber se o que foi falado aqui vai te ajudar na sua prescrição. Esse é o ponto-chave dessa aula. Então, se vai ajudar, eu quero que vocês falem de alguma forma. Vai ajudar, não vai ajudar, ficou muito complexo. Eu quero que vocês dialoguem comigo aqui, isso é extremamente importante. Então, se for ajudar, eu fico muito feliz. Se não for ajudar, as sugestões também podem ser enviadas quando essa live ficar salva. Outro ponto a considerar, galera, e agora é muito mais relacionado a mim aqui. O personal em ação, ele vai ser sempre pautado nas condições para a melhora do trabalho de vocês, para que vocês possam entregar um melhor conteúdo, entregar uma melhor prescrição e, consequentemente, ter a valorização que merecem, ganhar 3, 4, 5, quantas vezes mais vocês merecerem, porque, de fato, quem se dedica, quem estuda e quem aplica, quem segue o caminho de maneira justa e honesta, merece isso, é o reconhecimento também. E aí, toda vez que surgiu o personal em ação e eu abri as perguntas nos meus stories, eu peço que vocês respondam, porque ou façam as perguntas, né, no meu story, naquela caixinha de perguntas, porque é através daquela caixinha de pergunta que eu estruturo o personal em ação. Por exemplo, o personal em ação de hoje foi estruturado em várias perguntas que foram mandadas na minha caixa hoje no story. Então, toda vez que a caixinha estiver lá, eu peço que vocês interajam, que mandem pergunta, que mandem afirmações. O Instagram é nosso, é para a gente participar junto. Então, tudo que foi mandado, tudo que foi colocado nessa caixinha de pergunta foi fundamental para que hoje eu pudesse montar o planejamento de live, ou o planejamento de aula, o planejamento de interação, o planejamento para oferecer o melhor que eu possa aqui para vocês, tá bom? Tem várias perguntas aqui que foram mandadas, né? Algumas eu tinha até respondido no meu story, eu já tinha respondido com escrita, né? Então, uma pergunta que eu achei muito interessante foi a pergunta do Reinaldo: qual é a relação do aumento do VO2 com o emagrecimento? Vamos lá, vamos aprofundar só um pouquinho. Qual é a principal organela responsável pela respiração celular? É a mitocôndria. A mitocôndria é uma organela cuja função dela é obter energia, gerar energia, através do ATP. Ela gera energia produzindo ATP, só que para isso ela utiliza o oxigênio. Então, a respiração celular, ou a respiração, ela é fundamental para a geração de energia. Quando você aumenta a sua capacidade de gerar energia, de fornecer energia através de ATP, que é induzida pelo treinamento, ocasionalmente você vai aumentar a função, a atividade e o número de mitocôndrias. Ou seja, você vai consumir mais oxigênio. Se você está consumindo mais oxigênio, se você está levando esse oxigênio de maneira mais eficiente e gerando mais energia, consequentemente você está, ao consumir mais oxigênio, aumentando o seu VO2. Porque o que é o VO2 máximo?
é a capacidade máxima de consumo de oxigênio. Se você aumenta a sua capacidade máxima, você está aumentando a sua capacidade de consumir mais oxigênio para gerar mais energia. Agora, qual é o ponto? Quanto maior o VO2, mais magro esse indivíduo vai ser? Não. A gente não pode restringir VO2 ao emagrecimento. Assim como a gente também não pode achar que se eu aumentar o VO2 eu vou emagrecer de imediato. O emagrecimento, como eu já falei, depende de muitos fatores, mas você ter uma boa capacidade metabólica, e isso implica em uma boa capacidade cardiorrespiratória, acaba favorecendo para que as reações do seu organismo, e isso se chama metabolismo, seja mais eficiente. E essas reações metabólicas sendo mais eficientes, consequentemente você consegue disponibilizar energia mais rápido e armazenar menos energia no seu organismo. Então, o VO2 ele tem uma relação com o emagrecimento, mas a gente precisa entender que essa relação não é tão direta assim, porque o emagrecimento depende de muitos outros fatores, como a dieta, como os ambientes que a pessoa se insere, os hábitos, a rotina, enfim, N fatores como a gente já falou aqui, tá bom? Espero ter respondido essa pergunta aí do Reinaldo. Deixa eu ver se tem mais aqui, eu confesso que tem bastante pergunta. Então, essa pergunta aqui do professor Rocha é: treino aeróbio a 70% da frequência cardíaca e após 6 a 8 para treinamento de força atrapalha a hipertrofia? Olha, eu não gosto muito desse tipo de resposta, porque é uma resposta, parece que é receita de bolo, né? Tipo, se fizer 6 a 8, fizer aeróbio, não atrapalha. Se fizer 10 a 15 e fizer um treinamento mais intenso, vai atrapalhar. Não é bem por aí, viu? Mas alguns estudos, se eu não me engano, já tem uns 4 ou 5 estudos que avaliaram o efeito de treinamento aeróbio de moderada intensidade após o treinamento de força e o treinamento HIIT de alta intensidade, né, por ser HIIT, após o treinamento de força. O treinamento HIIT esteve muito mais associado à redução, ou até, vamos dizer assim, a uma atenuação crônica da resposta hipertrófica do que o treinamento aeróbio moderado. Então, treinamento aeróbio moderado não atrapalha, e aí é claro, né, se você vai fazer um aeróbio moderado, uma esteira, depois de um treino de perna, você tem que considerar que o glicogênio local daquela musculatura, no caso o membro inferior, já foi degradado. Então isso pode fazer com que algumas sinalizações induzidas após o treinamento, pelo fato de você estar sendo estimulado no treino aeróbio, elas podem ser atrapalhadas. Mas, de uma maneira geral, o treinamento aeróbio moderado, ele não impacta tão significativamente quanto o treinamento em alta intensidade. Agora, nessa situação específica que você colocou, eu preciso saber quem é seu aluno, eu preciso avaliar a condição do seu aluno, eu preciso entender qual é a rotina que ele tem, qual é a alimentação que ele tem, porque responder assim é muito generalista e confesso que eu não gosto desses tipos de resposta. Mas eu achei excelente a tua pergunta, Rocha, porque essa pergunta é uma pergunta bem prática que muitas pessoas têm. Aeróbio atrapalha o treinamento de força, atrapalha a hipertrofia? Vai depender da intensidade, vai depender da dieta, vai depender de muitos fatores, além do simples fato de ser junto ou separado, tá ok? Bom, galera, então, para fechar aí a nossa conversa, eu espero que vocês tenham gostado do primeiro Personal em Ação. Esse foi o primeiro e por isso que eu quero que vocês compartilhem bastante, printem, compartilhem e, mais do que isso, ao terminar isso aqui, eu vou deixar o post salvo. Vocês vão lá nesse post, marquem 2 pessoas e comentem o que vocês acharam. Fico muito feliz em ter todos vocês aqui nesse nosso primeiro novo quadro. Personal em Ação é um quadro feito especialmente para você, personal, que está aqui e que quer de fato se diferenciar no mercado, aprender um pouco mais de prática baseada em evidência para gerar melhor resultado para os seus alunos e ter maior segurança na sua prática profissional. Consequentemente, isso acaba trazendo para você uma maior valorização e retorno financeiro. Um forte abraço para vocês, tenham todos uma ótima noite, fiquem com Deus e aguardo o comentário e as postagens de vocês. Tchau, pessoal, valeu!